Ovelha ou bode? Moleza de descobrir, é só ver se bate com a Bíblia. Você ainda peca? Não, porque Jesus me libertou. Claro, todo mundo peca. Você foi santificado? Sim, Jesus me santificou. Não, estamos num processo contínuo de santificação e é impossível ser santo. Jesus falou que quem peca é filho do diabo e que os filhos de Deus não cometem pecado. Qual dos dois você é? Eu sou filho de Deus, pois não peco mais, através do poder de Jesus, em quem eu acreditei de todo o meu coração. Eu sou filho de Deus e eu peco, pois é impossível não pecar. Então você está dizendo que santo é carnal? Não, ou você é santo ou você é carnal. Jesus falou que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é espírito. Claro que santo é carnal, afinal, santo é pecador, e é impossível não pecar. Mas não foi o próprio Espírito Santo que falou pela boca de Paulo que os regenerados não são mais carnais, nem andam segundo a carne? Sim, Paulo está certo, e o Espírito Santo não é um mentiroso. Não é bem assim. Paulo não quis dizer o que ele falou claramente. Era apenas uma figura de linguagem. Afinal, nós somos carnais. A Bíblia diz que carnais são aqueles que não foram regenerados. Verdade, eu era carnal até encontrar Jesus, e ele me libertar do pecado e dos pecadores. Você que não entendeu a Bíblia, eu e meus amigos pecadores que vão à igreja entendemos. A gente é carnal e vai morrer carnal, e só vai ser espiritual quando chegar no céu. Mas Jesus disse que se não nascermos de novo, ou seja, se não formos espirituais, não poderemos entrar no céu. Verdade, Jesus está certo. Não é bem assim, meu pastor me ensinou outra coisa. Se o seu pastor não fala o que Deus falou, ele é de Deus ou do diabo? Óbvio que é do diabo. Ninguém nesse mundo pode anular o que Deus falou. Ele é de Deus, é você que não entendeu a Bíblia. Você está ficando louco. Jesus falou que cometer pecado te faz um servo do pecado. Você é escravo do pecado? Não, porque Jesus também falou que me libertaria de verdade, e eu acreditei e fui salvo. Todo mundo peca, e eu não sou escravo do pecado. Não foi isso que Jesus quis dizer, você não entende nada. Jesus falou que quem ama alguém mais do que a ele, não é digno dele. É verdade, eu deixei as pessoas que não o amavam para trás, pois não ando com quem ofende o meu Deus. A minha mãe peca, o meu pai peca e toda a minha família peca, mas eles não ofendem a Deus, porque todo mundo peca, e Deus desconsidera o nosso pecado e vê Jesus na cruz. Então eu não largo ninguém. Isso não é coisa de cristão. Jesus falou que quem não carregar a sua cruz e segui-lo não é digno dele. É verdade, eu carrego a minha cruz todos os dias e Deus me dá paz ao fazer isso, pois eu o obedeço. Eu também carrego a minha cruz todos os dias. Não está vendo esse brinco em formato de cruz na minha orelha? Você está cego? Jesus falou que você é o templo de Deus, que esse templo é santo e que se você corromper o templo, ele vai te destruir. Sim, eu sou santo, pois o próprio Jesus me fez santo. Então não tem como eu corromper o templo com o pecado, visto que um santo não peca. O que corrompe o templo não é o pecado, é fumar cigarro e coisas do tipo. Logo, se eu não fumo, eu não corrompo o templo, e Deus não vai me destruir. Jesus falou que quem não estiver disposto a renunciar tudo que tem, que o ofende, não pode ser discípulo dele. Opa! Eu renunciei tudo que eu tinha. Emprego, família, dinheiro, tudo que era contrário à vontade de Deus. Jesus estava falando figurativamente. Isso não serve para nós. Era só para os discípulos que andavam com ele. Os discípulos são chamados de cristãos. E ser cristão é a mesma coisa que ser discípulo. Ambos significam ser seguidor de Cristo. Logo, se você é um cristão, você necessariamente é um discípulo e seguidor de Cristo. Sim, eu sou um cristão,
pois sou um seguidor de Cristo, porque faço aquilo que Ele manda. Nada a ver. Eu sou cristão, faço o que eu quero, e Jesus me entende. Afinal, Deus é amor. Deus falou que deu o Espírito Santo para aqueles que o obedecem. Você o obedece? Sim, eu faço tudo o que Deus manda no Novo Testamento. É impossível obedecer a Deus, mas Deus me entende e eu vou para o céu mesmo assim. Deus nos mandou nos separarmos dos cristãos pecadores. Verdade, eu me separei de todos eles, começando por aqueles que vão à igreja, mas continuam pecando. Eu já não falei que todo mundo peca? Se eu falei, e o meu pastor falou, e os meus irmãos falaram, apesar de Deus não ter falado isso, nós estamos certos e Deus está errado. Eu não vou me separar dos meus irmãos, porque todo cristão é pecador. Deus falou para se separar das pessoas que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder dela, pois não conseguiam deixar de ser pecadoras. Verdade, Deus sempre está certo, e eu fiz tudo isso. Que papo mais chato! Não foi isso que Deus quis dizer. Eu não vou me separar de ninguém. Deus mandou se separar dos incrédulos. Verdade, larguei mão de todos eles, pois eles não quiseram saber de Deus. Eu já falei que Deus é amor. Ele quer a nossa união, não a nossa separação. Deus falou que não veio trazer paz, mas espada, e que veio dividir pessoas. É verdade, eu me dividi. Isso era só para aquela época, não serve para hoje. Afinal, a Bíblia não é atemporal. Deus falou que destruiu todos os desobedientes dos filhos de Israel, pois a desobediência deles o provocou a ira. É verdade, eu não sou louco de desobedecer o meu Deus, nem pensar. Isso não serve para hoje, já falei que é impossível obedecer a Deus sempre. Deus falou que se você obedece ao pecado, você é servo dele. Eu parei de obedecer ao pecado, assim que fui convertido de verdade. Papo chato, hein? Eu peco e sou servo de Deus. Nem você, nem a Bíblia sabem o que estão dizendo. Deus falou que se você quer servi-lo, precisa se separar dos vasos de desonra, e só assim será um vaso de honra. Larguei todos os vasos de desonra, e hoje eu sirvo a Deus. Que negócio é esse de vasos de honra e de desonra? Eu amo a Deus, portanto, sou vaso de honra. Deus falou que quem o ama, obedece o que ele diz. Eu o amo e o obedeço. Eu o amo, mas obedeço só as partes da Bíblia que eu quero. Jesus falou que quem o conhece não peca. Eu conheço Jesus e não peco mais. Eu peco e conheço Jesus, e Jesus me ama, e eu vou para o céu. Jesus mandou você deixar os mortos espirituais da sua família para trás e fazer a vontade dele. Minha família falava que acreditava em Deus, mas continuava sendo carnal e desobediente, então eu os deixei para trás. Isso não serve para hoje, não é bem assim. Eu e meus irmãos somos exceções à regra. Jesus falou que não adianta usar o nome dele se você não faz o que ele manda. É verdade, tudo que Deus diz é verdade. Eu uso o nome dele e eu faço o que ele manda. Eu faço o que Jesus manda, apesar de não fazer. Mas eu faço, apesar de não fazer. Só que eu faço. Deus é amor. Deus mandou rejeitar as pessoas hereges, aquelas que falam ou seguem coisas que a Bíblia não disse. Rejeitei todas elas, começando pelo falso pregador da igreja que eu ia. Herege é quem manda se separar das pessoas. Jesus falou que quem desprezar o que os homens de Deus falam, despreza ao próprio Deus e não ao homem. Eu ouço o que os homens de Deus falam, pois eles falam o que está na Bíblia, e eles não estão nem aí se vai doer. Homem de Deus é meu pastor e os meus irmãos, apesar de não seguirem a Bíblia. Jesus mandou usar da sua abundância, seja ela qual for, para ajudar quem precisa. Eu e meus irmãos em Cristo usamos da nossa abundância não só para nós ajudarmos, mas também estendemos a mão para os nossos inimigos. Aqueles a quem Deus deu mais abundância, usa da sua abundância para abrigar os próprios irmãos sem teto, que perderam tudo por Jesus.
ou para encher a geladeira deles, e tudo o que for possível e necessário para ajudar os irmãos. Eu não vou usar do meu dinheiro suado para ajudar um mendigo na rua. Imagina, eu, que trabalhei o dia todo, que tenho comida garantida para o mês inteiro, comprar comida para uma pessoa que não tem nem como fazer a próxima refeição? Quer comer? Ele que vai trabalhar. Deus falou que os desobedientes vão queimar para sempre. Eu deixei de ser desobediente quando conheci e aceitei a verdade e comecei a praticá-la todos os dias. Isso é figura de linguagem. Vou continuar desobedecendo porque é impossível obedecer. Será que você precisa de mais exemplos para saber discernir os espíritos e saber de quem se separar para fazer a vontade de Deus? Para saber que Deus te liberta de fato do pecado? Acorda, porque a porta está se fechando.